boa noite para você que está aí do outro lado da tela. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, que a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, seja na sua vida, na sua casa, e que Deus abençoe todos os seus projetos e também que Deus conceda aquilo que está como desejo no seu coração, segundo aprove o Senhor. Estou abrindo aqui essa live para poder compartilhar com você a palavra de Deus. Eu creio que a palavra de Deus, ela edifica, ela exorta, ela consola. Eu quero poder deixar ao seu coração a palavra de Deus. Peço a você que curte, comente e compartilhe, interaja nesse vídeo, nesta live, para a glória de Deus. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, a partir do versículo 24, Jesus, ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, comparo-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Deus abençoe Tiaguinho Voz. Aqui neste texto de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, a Bíblia, ela fala a respeito de duas casas. A primeira casa do homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha, e a segunda casa é do homem insensato, que vai edificar a sua casa sobre a areia. E Jesus, no versículo 24, diz que todo aquele, pois, que escuta as suas palavras e as pratica, ele disse que assemelha esta pessoa como um homem prudente, como uma pessoa prudente. Mas a pessoa que escuta as suas palavras e ouve, mas não pratica, ela é assemelhada ao homem insensato. Primeiro, nós podemos compreender que para poder construir a casa sobre a rocha, é necessário que não somente escute as palavras de Jesus, mas também as pratique. E aquele que somente ouve, mas não pratica, está construindo a sua casa sobre a areia. E a Bíblia aqui diz que as duas casas, elas vão ser combatidas. Como diz a Bíblia: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A casa que está edificada sobre a rocha, quando desce a chuva e assopram os ventos sobre essa casa, a Bíblia diz que não cai. Mas a casa que está edificada sobre a areia, quando ela é combatida, Jesus diz neste texto que ela cai. Eu quero que você compreenda que para construir,
é a casa sobre a rocha, que a rocha fala de Jesus e a casa fala sobre nós. Ou seja, para construir a nossa vida em Jesus, é necessário que não somente venhamos ouvir e escutar a palavra de Jesus, mas sim que venhamos praticá-la. E quando nós passamos a ouvir e praticar, Jesus fala que ele assemelha esta pessoa, este homem, como prudente. E eu quero perguntar: será que você tem ouvido a palavra de Deus e praticado? E Deus tem te visto como uma pessoa prudente? Ou você tem se assemelhado ao homem insensato que tem escutado as palavras de Jesus, mas não tem praticado? Sabe por quê? Muitos de nós, quando as lutas, as aflições da vida vêm e não suportamos e caímos, porque muitas das vezes só estamos escutando as palavras de Jesus, mas não estamos praticando. Porque aquele que constrói a sua casa na rocha é o que pratica. Não somente ouve, não somente escuta as palavras de Jesus. Para termos uma vida sólida, uma vida fortalecida em Jesus, para suportarmos os ventos, para suportarmos as aflições da vida, para continuarmos cristãos, para continuarmos de pé, é necessário que a gente pratique a palavra de Deus. Porque praticando, nós iremos construir a nossa vida em Jesus. Muitos de nós não temos construído a nossa vida em Jesus, porque apenas estamos escutando as palavras de Jesus, mas não estamos praticando. As duas casas são combatidas. A casa que foi construída na areia e a casa que foi construída na rocha. Mas a casa que foi construída na rocha, ela não cai. E a casa que foi construída na areia, que é do homem insensato, que apenas ouvia, mas não praticava, caiu. Para termos uma vida em Cristo, para edificarmos a nossa vida em Cristo, é necessário que nós venhamos praticar a palavra de Deus. A palavra de Deus. Nós bem sabemos que nós, como pessoas, seremos combatidos. O cristão, aquele que decidiu entregar sua vida a Jesus, a sua vida será combatida, porque as aflições da vida virão, as tribulações, as perseguições, elas virão. Mas o que nos faz permanecer firmes e suportá-los é ter a nossa vida em Jesus, porque Ele é a nossa fortaleza. Ele é a nossa fortaleza. Nenhum consegue continuar de pé se a sua vida não estiver firmada em Jesus. Por isso que muitos de nós desistimos da fé, desistimos de Deus, desistimos de continuar no caminho do Senhor, porque paramos de praticar a palavra.
E é a palavra de Deus que faz com que a gente edifique a nossa vida em Cristo. E é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Seja um homem prudente, que não somente ouve, mas também pratica. Não sejamos insensatos, mas que venhamos praticar. Porque todas as vezes que nós dermos ouvido à voz de Deus, a sua palavra, e praticarmos, nós seremos bem-aventurados. E seremos, aos olhos de Deus, pessoas prudentes. Não é sobre somente ouvir a palavra de Jesus, mas também praticar. Não é sobre somente carregar uma Bíblia na mão, mas é sobre praticar, é sobre crer e ter fé que a palavra de Deus, ela vai te dar o direcionamento que você precisa para verdadeiramente ter uma comunhão, uma vida com Deus. Tem muitos que carregam a Bíblia na mão, mas não praticam o que está escrito. E esse se torna um homem insensato. Eu deixo essa palavra ao seu coração. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa live com mais pessoas. Em nome de Jesus.